Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui mais um dia para fazermos mais leitura, realizarmos leitura. Bora de leitura! Estamos aqui com o livro Descubra Seu Destino, do Tiago Brunet. Bora lá? E o subtítulo hoje É o que eu sempre digo. É o que eu sempre digo. Pessoas vindas de países diferentes me procuram para perguntar: Tiago, nosso destino está traçado ou podemos construí-lo? Diante dessa pergunta eu sempre respondo: as duas coisas. As duas coisas. Acredito que cada ser humano nasce num plano divino com destino profético. Quando pessoas estão no caminho certo de sua peregrinação aqui na Terra, temos famílias saudáveis, empresas de alto nível, uma sociedade mais próspera e avançada. Temos um destino alinhado à humanidade em evolução. Quanto mais pessoas atendem a sua vocação profética e servem naquilo em que foram chamadas, mais rica é a experiência e mais valores elas produzem juntas. Estou convencido de que existem coisas neste mundo que só você mesmo aí que está lendo este livro, seja capaz de realizar. Há uma história individual para cada um de nós realizarmos na Terra, uma história pela qual todos seremos beneficiados. Se cada um de nós nos encaixarmos na história usando nossos melhores talentos com o vigor que este algo maior nos dá, o que poderá nos impedir de construirmos um mundo melhor? Faremos a diferença em nossa geração, em nosso tempo, e inauguraremos tempos melhores do que os que foram vividos até hoje. Acredite. Suas decisões podem potencializar ou paralisar esse plano transcendental para a sua vida. Não sou nenhum guru ou profeta futurístico, mas vou conversar 10 minutos com alguém, conversar com 10 minutos com alguém me permite prever o destino dessa pessoa. Não se trata de algo místico que carrego comigo, mas estatísticas não falham e eu conheço algumas pesquisas e desenvolvi faro ou feeling para antecipar determinados resultados. Além disso, há mecanismos para testar o que eu estou falando. Para isso, eu disparo perguntas como você se vê daqui a 15 anos? O que está fazendo hoje para que esse sonho aconteça? Qual é o propósito que resume tudo que você faz? Quem são seus mentores? Então, fazendo uma avaliação mental rápida a partir das respostas que recebo, é muito fácil descobrir se a pessoa já está na estrada no lugar desejado, que é o nome de um dos meus livros, ou se ainda está na sua zona de conforto e precisa ser expulsa de lá. Se seu destino é ser presidente da República, vou descobrir isso desvendando com quem você caminha, quem são seus mentores, qual é o seu propósito de vida e como você se vê daqui 15 anos, entendeu? Perguntas interessantes, né, gente? Vamos voltar aqui, ó. Desvendando o seu destino. Com quem você caminha, quem são seus mentores, qual é o seu propósito de vida e como você se vê daqui 15 anos. Não adianta dizer, eu me vejo aqui há 15 anos como presidente. Os seus mentores não são políticos ou pensadores. Se o seu propósito de vida não é servir o coletivo. Se você não está trabalhando desde já para que o seu sonho se realize, percebe? Destino é tudo. Mas considere o seguinte, a teoria da zona da expulsão só é válida quando você não fez nada que o coloque na estrada. Há pessoas que são perseguidas e expulsas dos seus lugares de conforto porque estão colhendo o que plantaram. As leis naturais e espirituais existem e estamos sujeitos a elas. Se você não estiver entendendo o motivo de tanta perseguição, calúnia, difamação e convites para se retirar de onde está no presente, é provável que você esteja vivendo nessa zona. Em outras palavras, está bem próximo de você ser catapultado para o seu destino. Quando isso acontecer, saiba que algo maior está agindo sobre você para que alcance o seu destino. A seguir, quero dar alguns exemplos históricos de personagens mundialmente conhecidos que tiveram uma experiência
de serem expulsas de suas zonas de conforto e segurança. Jesus foi expulso de Nazaré. Hoje em dia, muitas pessoas sabem que Jesus foi apelidado de Nazareno por ter vindo da cidade de Nazaré. Apesar de ter nascido em Belém, ele foi criado em Nazaré, uma cidade que atualmente tem aproximadamente 70 mil habitantes, localizada ao norte de Israel. Nos tempos de Jesus, Nazaré era uma aldeia minúscula e insignificante. Nada que pudesse ter algum valor histórico, religioso, econômico ou político havia surgido naquele local. Porém, isso mudou quando Jesus foi morar lá. Na época, a Palestina passava por momentos de tensão com revoltas populares, desemprego, ação de milícias e tentativas de rebelião contra o governo estrangeiro do Império Romano. Jesus era um nome que poderia reverter aquele quadro em favor dos judeus. Essa era uma missão muito difícil e específica. Não era para qualquer um, mas era para ele. A sequência de história de expulsão de Jesus é a seguinte: ele ouviu que João estava batizando e foi para a região do Rio Jordão. Depois de ser batizado nas águas, Jesus seguiu para um retiro espiritual por 40 dias no deserto da Judéia. Lá, certamente, ele teve experiências e preparo que o habilitariam para o início de uma missão. Mas em vez de partir numa jornada rumo à capital do país, Jerusalém, Jesus voltou para a pequena aldeia de Nazaré. No Evangelho de Lucas 4 é possível ler que ele começou a circular pelas cidades na região e sua fama foi aumentando dia após dia. É interessante que você observe esse ponto. A fama alcançada por Jesus na região poderia tê-lo seduzido. Apesar desse assédio, não estamos dizendo que ele ficou encantado com a recepção e procura de seus conterrâneos. Mesmo temos que estar atentos para que não sejamos vítimas de uma fama inicial que pode atrapalhar a nossa rota, nos afastando do sucesso maior que vem pela frente. Então, no sábado, que é o dia reservado para as atividades religiosas dos judeus, Jesus entrou na sinagoga onde todos se reuniam uma vez por semana para estudar os textos sagrados. Naquele lugar, ele recebeu o livro escrito por um profeta e leu o seguinte trecho: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Isso era uma profecia que havia sido feita 700 anos antes. O momento era especial e havia chegado a hora de os judeus e a nação toda retomarem o poder caso conseguissem fazer uma leitura adequada e correta do seu tempo e daquilo que estava acontecendo com eles. Mas quem poderia fazer essa leitura corretamente? Você só conhece aquilo que entende. É no mínimo intrigante que você espere algo grandioso, libertador, avassalador, algo que mude sua vida por completo e de uma vez por todas, e quando isso acontece ou está prestes a acontecer, você não consegue fazer uma leitura correta dos fatos. Você não é capaz de entender as ocorrências que estão lhe envolvendo suas ações, suas forças, energias e expectativas. Às vezes até interpreta negativamente aquilo que seria a catapulta para o seu futuro. Por vezes observa pessoas que passam tanto tempo aguardando algo específico acontecer, mas que a própria expectativa as deixam cegas para os fatos. A pessoa se concentra na expectativa, foca demasiadamente no alvo e se esquece de olhar ao redor e fazer uma leitura realista do desenvolvimento de sua vida. Pessoas que fixam um ponto no infinito, não tiram seus olhos de lá para olhar ao lado, para aquilo que está sendo construído por ele, por aqueles que querem o seu bem e esperam pelo seu sucesso. Afinal, a vida acontece à sua volta. É triste isso, porém é mais comum do que pensamos. Lembre-se, o destino só é celebrado se o processo valeu a pena. Não precisa ser solitário e sofrido. Mantenha o foco, mas compartilhe a vida enquanto você está perseguindo seus objetivos. Faça o processo valer a pena. Voltemos ao episódio de Jesus. Depois de ler aquele texto sagrado e dizer que aquelas palavras proféticas estavam se cumprindo e que, portanto, o tempo
de comemorar havia chegado, os judeus que o ouviam ficaram revoltados por considerar Jesus petulante e pretensioso. Como poderia ele, um pobre judeu de Nazaré, vindo de uma aldeia insignificante, arrogar para si o título de libertador de um povo milenar? Como poderia ele? Mal sabiam aquelas pessoas que Jesus estava falando a verdade, porque os olhos delas estavam vidrados em condições sociais. Nada de bom poderia vir de Nazaré. Nenhum artesão ou carpinteiro poderia realizar uma revolução militar ou política. Nenhum anônimo seria capaz de romper com o poder religioso da capital de Jerusalém. E assim, esses adversários perseguiram Jesus, arrastaram-o até uma colina para atirá-lo de lá, mas ele conseguiu escapar. A expulsão de Jesus para os habitantes de Nazaré marcou o início de sua caminhada por outras cidades. O passo seguinte foi dado em Cafarnaum, onde ele realizou muitos de seus milagres e montou a base do seu ministério. De Cafarnaum, a fama de Jesus correu até a Síria. Entendeu? Quando os moradores insistiram para que ele ficasse na cidade, ele respondeu: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Lucas 4:43. Os moradores de Nazaré perderam, mas foi dessa forma que o mundo ganhou. Próximo foi Davi. A gente viu que Jesus foi expulso. Agora a gente vai ver sobre Davi, a expulsão de Davi. Se o plano transcendental traça o destino, então será preciso que uma expulsão provocada por algo maior ocorra para que seu destino seja alcançado. Seres humanos se acostumam com o conforto e com a ordem de quando tudo vai bem. Por isso, a zona de expulsão é um estágio obrigatório para quem tem um destino profético. A conspiração divina pelo destino de Davi dizia que ele seria o rei entre todos os reis de Israel. Essa força afirmava que Davi seria o rei que gozaria de maior consideração entre os israelenses e os judeus até os dias de hoje. Em Israel, a pessoa responsável por nomear reis naquela época era Samuel, um profeta, como falamos anteriormente. Ele era um homem respeitado por ouvir a voz de Deus, e foi ele quem recebeu a incumbência e realizou a cerimônia, dando a Davi as credenciais para isso, mesmo Saul ainda ocupando o cargo de rei. Naquele tempo, Saul reinava em Israel, porém era um rei fraco, desorganizado e despreparado. Ao contrário dele, Davi era dinâmico, tinha visão de futuro, era carismático, destemido e espiritualmente à frente de seu tempo. Porém, Davi estava no lugar errado para as coisas acontecerem. Era preciso tirar de lá, era preciso uma expulsão. Ele por si só jamais tomaria o reino. Certamente não moveria uma palha para algo acontecer. Mas poderia um pastor de ovelhas, mal cheiroso, que passava os dias afastado dos centros de poder e de tomadas de decisões, vir a ser um histórico rei? Quando se trata de seu destino, seu passado não determina o que está por vir. Vou voltar de novo, que essa aqui é boa. Mas poderia um pastor de ovelhas mal cheiroso, que passava os dias afastado dos centros de poder e de tomadas de decisões, vir a ser o histórico rei? Quando se trata do seu destino, seu passado não determina o que está por vir. Foi aí que um dos piores inimigos veio atacar os judeus, o povo filisteu. Ninguém em Israel podia superá-los num combate homem a homem, até que Davi, um franzino adolescente, sentiu-se ofendido com a afronta feita pelos seus inimigos. E mais, viu que nenhum dos soldados da nação tomava uma atitude. Passando por cima da hierarquia militar, Davi se lançou no campo de batalhas e deixou todos despreparados, desesperados, porque pensava que ele seria esmagado pelo soldado cristão chamado Golias. O que ninguém sabia era que Davi tinha experiências pessoais que faria diferença na hora certa. Ele havia sido pastor de ovelhas e, como tal, precisou proteger o seu rebanho, livrando-o de ataques de leões e de ursos. Isso ninguém sabia. Era o diferencial do jovem. Como ele havia vencido um leão e um urso? Com uma técnica própria. E essa técnica agora seria aplicada na luta contra o gigante Golias. Dito e feito, com um único golpe, Davi derrubou o soldado de quase 3 metros de altura e, ao voltar do campo de batalha, as mulheres começaram a cantar e dançar em sua homenagem. Saul matou milhares, mas Davi, seus 10 milhares. O pequeno Davi era um herói. Ele havia matado o gigante que
que estava desafiando e amedrontando o exército de Israel. Era para ser exaltado por todos. Só que, como falamos no capítulo anterior, aquele refrão cantando a plenos pulmões em Israel irritou Saul. E dali em diante, então, o rei de Israel passou a invejar e a planejar a morte de Davi. Existem brigas que você não provocou, mas terá que enfrentá-las. No dia seguinte, Davi estava no palácio do rei tocando um instrumento musical a pedido do próprio Saul, quando este tentou por 2 vezes encravá-lo na parede com uma lança. O processo de expulsão havia começado até que Saul afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, e Davi a conduziu em suas campanhas. Davi possuía preparo, mas estava invisível atrás de um rebanho de ovelhas. Ele tinha a técnica, porém não tinha oportunidade. Então, quando a situação é essa, somente algo superior, o arquiteto da obra de nossa vida, é capaz de nos catapultar para dentro do nosso destino. Deus tem interesse que vivamos o nosso propósito aqui na Terra. Davi foi rei de Israel quando a nação era mais um império internacional do que um pequeno país no Oriente Médio, e o seu reinado durou 40 anos. E foi isso que aconteceu a Davi com outros heróis bíblicos e contemporâneos. E a gente finda por hoje a nossa leitura. A próxima será: José foi expulso de sua família e de sua nação. Vamos continuar vendo alguns que foram também expulsos da zona, que foram colocados na zona de expulsão, né? Beleza, beleza? Findamos por aqui. Tenham um excepcional dia, façam um excepcional dia a todos vocês.